Olá, querido irmão, querido amigo. Você está no canal Profetizando a Palavra. Seja muito bem-vindo. Eu quero compartilhar convosco uma mensagem da Palavra de Deus que está registrado na carta de Paulo à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Este é o título do vídeo: Maus Obreiros. Maus obreiros. Será que existem os maus obreiros, os maus pastores, ministros, apóstolos, bispos? Será que existem no meio evangélico este grupo, este estilo de pessoas que faz parte do ministério eclesiástico de uma igreja, de uma religião, mas, apesar de serem apóstolos, bispos, obreiros, pastores, são maus, pessoas más? Estamos contemplando tudo isso aí nas redes sociais, nas mídias, esses acontecimentos no mundo evangélico, no meio dos cristãos, está manifestando-se os maus obreiros, os más pastores. Está cheio desta classe de pessoas. A mídia está nos mostrando. Tudo isto está em nossos olhos, os nossos ouvidos estão ouvindo e os nossos olhos estão contemplando tudo isto acontecendo. Os maus obreiros. Na época que Paulo mandou esta carta à igreja de Filipos, ele tinha preocupação com os maus obreiros, com os cães que eram obreiros falsos, apóstolos falsos, ministros falsos, que tentavam levar os cristãos convertidos a Cristo a voltarem à lei de Moisés, a seguirem a lei. E também eles tentavam levar os cristãos a circuncidarem a carne. Tudo isto estava na lei de Moisés. Eram obreiros maus, perversos,
cruéis, sagazes, astutos, enganosos, e nos dias odiernos a coisa multiplicou de tal maneira que estamos contemplando aí as aberrações, a crueldade, as barbaridades de homens que se intitulam de ministros do Evangelho, se intitulam de pastores, apóstolos, bispos, mas não são. Eles têm outros interesses, e o maior deles é este aqui, o lucro, o retorno. Eles não se preocupam com o testemunho de vida, com o testemunho do Evangelho, com o zelo com o nome de Cristo, com o zelo com o nome da igreja, o respeito à igreja que foi comprada e lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Então são homens, muitos deles são homens que infiltram no Evangelho, dizendo ser pastor, apóstolo, bispos. E aí vai obreiros, mas nunca foram, nunca tiveram a chamada genuína do alto. Nunca, meu irmão. São esses aí que promovem os escândalos, as barbaridades, as crueldades. Nós vemos aí pastores matando jovens, adolescentes, estrupando meninas, maltratando. Isto é uma aberração. Um verdadeiro ministro, um verdadeiro pastor, apóstolo, bispo, jamais fará isto. Ele tem o mesmo sentimento de Cristo. Assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, o verdadeiro ministro, pastor, também dá a vida pelas ovelhas, pelos irmãos, as irmãs, a igreja de Cristo. Aleluia! Este é um dos perfis de um verdadeiro pastor. Mas o que nós estamos vendo é vergonhoso, é triste, é amargo, é cruel o que está acontecendo no meio evangélico. Mas lembre-se, nem todos os que se diz ser são. Não, a Bíblia nos diz, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, diz-nos a carta à igreja de Esmirna: há alguns que se dizem judeus no meio de vós, mas não são judeus. Não são. Era da sinagoga de Satanás. Tem muita gente aí que está no Evangelho, mas pertence ao reino das trevas,
ao reino do engano, ao reino de Satanás, não pertence a Cristo. Aí eles adulteram, se prostituem, eles matam inocentes. Veja, estavam infiltrados dentro de uma igreja. Os que se diziam judeus, mas não eram. Eles pertenciam à sinagoga, ou seja, à igreja de Satanás. Estejamos alerta. Jesus nos falou sobre os falsos obreiros, falsos cristos, falsos apóstolos dentro do reino espiritual para manchar o verdadeiro, o genuíno, homens maus, obreiros maus, que querem manchar os obreiros, pastores, apóstolos, bispos, que são homens de Deus, são homens bons, homens que têm o coração voltado para o temor de Deus, para o temor a Deus, ao respeito à sua igreja, que pertence a Cristo. Existem estes homens, estes pastores, mas existem outros que é uma vergonha. Mas não nos desanimamos por causa desses que já nos foi orientado por Cristo nosso Senhor. Irmãos, irmãs e amigos, mas ai destes homens, mulheres, que brincam com o reino de Deus. Ai deles. Eu deixo esta palavra final. Ai deles. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você, a sua família e seus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Estarei aqui. Amém e amém.